Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o Dia Nacional da Saúde e o Dia da Campanha de Combate ao Câncer. Esses dois assuntos vão ser temas, sim, hoje aqui no programa. Esses dias, inclusive, são hoje, tá? Nesta quarta-feira, dia 5 de agosto. Também vamos falar sobre engasgo em crianças. Você sabe que nesse momento que a gente está passando, né? O pessoal está mais em casa, está trabalhando, está estudando, pode acontecer alguma distração e isso, é claro, pode trazer complicações para os babies. Então nós vamos falar também sobre isso, como prevenir, trazer muitas dicas de cuidados. E ainda vamos conhecer a pizzaria Grazie. Pois é, muita coisa boa. Eu conto com você, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia para você que está aqui nos assistindo aí pelos canais 525 ou 25 da NET, pelo nosso portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se abraçados. Muito obrigada pela sua presença, pela sua companhia aqui com a gente nesta quarta-feira. Aproveitando sempre para lembrar você das nossas redes sociais, não esquece, estamos lá no Instagram, no YouTube, no Facebook e também no Twitter e é muito fácil para você nos encontrar nessas plataformas. Basta colocar lá no campo de busca, tá? TV Mar Canal 25. Logo o nosso perfil vai aparecer e você vai poder acompanhar, curtir, compartilhar, seguir a gente. Nós gostamos muito dessa interação também lá pelo meio digital com vocês. Joia? Estou te aguardando. Tem também o nosso WhatsApp, que é por onde você consegue conversar diretamente aqui com a gente. Tem alguma sugestão de pauta? Manda. Tem alguma crítica? Manda também. A gente está de olho em tudo. Vamos lá começar o programa de hoje. Hoje, dia 5 de agosto, nessa quarta-feira, é o Dia Nacional da Saúde e também o Dia de Campanha, o Dia da Campanha de Combate ao Câncer. A data ela traz uma reflexão, gente, importantíssima. Além, né, do cuidado que a gente deve ter com a nossa saúde em geral, mas também com a doença. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, somente em 2020 poderão surgir mais de 600 mil novos casos de câncer aqui no Brasil apenas, tá? Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o oncologista André Oliveira. André, muito bom dia. Bom dia, obrigada mais uma vez pelo convite. Aqui. Sempre muito bom ter você aqui com a gente. Vamos começar falando sobre essas datas, né? Que são datas bastante importantes, né? E datas que andam juntas, né? Na verdade, a campanha educativa de combate ao câncer, que na verdade o foco é falar em prevenção do câncer, e o Dia da Saúde, né? Hoje, comemorado na verdade, né? No dia do nascimento de Oswaldo Cruz. Sim. E aí, para lembrar da gente da importância também do cuidado com a saúde. Na verdade, quando a gente vê o conceito de saúde, é o bem-estar físico, mental, social. Então, não é só a ausência de saúde, né? Então, para a gente falar em prevenção do câncer, que na verdade, quando a gente está falando de prevenção do câncer, a gente está falando de prevenção de outras doenças também. E como é que a gente poderia cuidar da nossa saúde no geral? O que é que a gente poderia fazer para ter o nosso bem-estar físico, mental e social? De uma forma geral, primeiro que a gente está focando muito é na alimentação, né? Então, hábitos saudáveis, comer mais fruta, comer mais verdura, diminuir a ingesta de carne processada, né? De embutidos, enlatados, né? O que mais? Quando a gente fala também do álcool, beba sempre com moderação, a gente não tem um valor exatamente de segurança. Sim. O ideal é não beber, mas que a gente tenha um equilíbrio, né? A atividade física, super importante, né? A atividade física é importante para o bem-estar físico, é importante para a diminuição de doença cardiovascular, para a diminuição de possibilidade de câncer, né? Então, na verdade não é um IMC, a gente tem muita questão do IMC, de obesidade, mas você precisa ter mais massa magra, menos massa gorda, isso vai depender do perfil de cada pessoa, né? Não fumar, o que mais que a gente pode falar? Além de fato, a gente foca muito na questão da alimentação, porque 1/3 dos casos de câncer hoje em dia está relacionado com a alimentação, com o sedentarismo, com a obesidade, perdendo apenas para o cigarro.
Nossa, então são cuidados que são simples, que a gente pode ter, que a gente consegue ter na nossa casa, né? Aumentar a nossa ingesta aí de frutas, de verduras, comer de maneira mais saudável, movimentar o nosso corpo, tudo isso já pode ajudar a gente mesmo a cuidar da nossa própria saúde, né? E como eu disse, não diminui só câncer, mas doença cardiovascular, que é um dos principais. Cuidar da saúde mental, que a gente não fala, mas é importante, né? Principalmente agora em plena pandemia, então selecionar o que a gente vai escutar, né? A questão do autoconhecimento, enfim, nesse momento, mais do que nunca, é importante a gente pensar na saúde mental também. Sobre o câncer, vamos explicar o que é o câncer? O câncer, primeiro de tudo, é uma doença genética, né? Precisou acontecer um erro genético, nossas células elas passam por constante processo de proliferação, né, de crescimento mesmo, né? E naquele processo de proliferação houve um erro, a gente fala que houve uma mutação, né? Isso geralmente acontece quando a gente está envelhecendo. Qual é o principal fator de risco para o câncer? A gente fala, é a idade, tá? E a população está envelhecendo cada vez mais, se a gente olhar. Antigamente, o tempo, né, expectativa de vida e agora já mudou. Então, quanto mais velho eu vou ficando, maior a probabilidade desse erro acontecer. Principalmente se somado tabagismo, etilismo, obesidade, tá? Houve um erro e aquela célula que nosso organismo ele consegue matar a própria célula quando existe esse erro e a gente perde, o organismo perde essa capacidade e a célula começa a crescer e se reproduzir. É quando o nosso organismo não consegue vencer essa luta aí contra essa mutação, né, de células. E aí, de fato, aquela célula mutada, errada, que o próprio organismo não conseguiu matar aquela célula, exatamente por não conseguir, ela consegue se proliferar de forma... realmente não para, a gente fala no processo de imortalização. E aí sim, de uma célulazinha tem um nódulo, tem um tumor, tem uma lesão maior, podendo até levar a metástases. Somente ele é causado por uma questão genética ou não? Não, na verdade a gente fala em câncer esporádico e câncer hereditário. Tá. A maioria dos cânceres, 80, 90% deles são esporádicos, ou seja, aconteceu devido à idade ou acúmulo desses processos que a gente chama de carcinógenos. A minoria, 10 a 20%, tem relação realmente com a questão da hereditariedade, da questão familiar. Porque eu tive uma mãe, eu tive uma avó, eu tive uma tia que de fato teve câncer e eu acabei também herdando, né? Esse processo que eu falei de mutação que acontece, que pode acontecer quando a gente está mais velho, eu já posso nascer com uma mutação daquela célula, tá? E por isso, geralmente, nos cânceres hereditários, desenvolve-se um pouco mais jovem. Você vê aqueles pacientes com câncer antes dos 50 anos, 30, 40 anos, até antes, muitas vezes relacionado com a questão familiar. Quais são os tipos de câncer? Tem vários, né? A gente costuma dizer que onde tem célula pode ter câncer, onde tem célula pode ter multiplicação. Então, pode ter câncer de mama, câncer de próstata, câncer de intestino, câncer de estômago, câncer de laringe, câncer de esôfago, câncer de partes moles, câncer ósseo, né? Porque onde tem célula pode acontecer, pode ter câncer. Eu tenho um dado aqui, que eu até coloquei que ele é muito assustador, porque cerca de 18 milhões de pessoas desenvolvem algum tipo de câncer a cada ano. É muita gente. Quando a gente vai... Isso, a tendência, esses dados são de 2018. Geralmente, a gente ainda está esperando sair os dados atualizados. Então, provavelmente, esse número vai aumentar. Crescer. Tá? E como eu disse, a gente vive mais e em vez de a gente viver melhor, a gente vive pior. Então, a tendência se a gente não muda, né? A gente, quando fala em obesidade, a gente está vendo que hoje em dia é muito mais comum ter crianças obesas do que antigamente. Então, o acúmulo de carboidrato, de glicose, de refinados que aquela criança vai ter, vai impactar isso daí no futuro. Não só para câncer, como para outras doenças também. Era até isso que eu ia falar, né? Você falou sobre a questão da idade, né? Que às vezes ela também pode ser determinante para o surgimento do câncer. Mas também tem muitas crianças, tem muitos jovens aí que estão, né, tendo que conviver com a doença. Isso, né? Nesses casos, quando a gente fala em um câncer numa criança de 9 anos, 5 anos, até menos, a gente está falando de uma criança que já nasceu, provavelmente, com alguma alteração genética para poder desenvolver, né? Quando a gente fala na obesidade infantil, a gente está realmente prevendo algo que pode acontecer no futuro, exatamente pelo crescimento, na verdade, pelo envelhecimento da população.
Não tem como evitar, né? A gente não tem como prevenir, mas tem como fazer esse diagnóstico precoce, né? Procurar o máximo. Existem exames, André, que podem ajudar nesse rastreio, que a gente pode estar fazendo, sei lá, todo ano para estar de olho na nossa saúde? A maioria dos cânceres, eles não são rastreáveis, Não na são verdade. rastreáveis. Porém, os principais cânceres são. Quais são os principais? Mama, próstata, colo retal, colo uterino. E tem o câncer de pulmão também, na verdade é o mais incidente no mundo. Para ele a gente só tem um rastreio específico para quem de fato é tabagista. Mas enfim, para os mais comuns a gente precisa estar fazendo mamografia, enfim, o PSA com toque retal. Mas para a minoria, na verdade a maioria a gente não tem. O que é importante? A visita médica regular. Muitas vezes algum sintoma que eu não valorizo, quando eu converso com o médico, ele vai valorizar aquele sintoma e a gente vai começar a investigar, né? Então, é super importante a visita médica regular. Não estou falando, mas vá anualmente. Completou 30 anos, principalmente depois dos 30, completou Sim. 30 anos, comece aí, como eu disse, um bom clínico. Se você já tiver uma história familiar, você pode ir para um oncologista de fato para poder fazer um rastreio direcionado, tá? Quem tem história familiar, a gente também tem o geneticista que investiga as síndromes. Mas o bom clínico, ele vai te orientar, vai pedir os exames necessários e, como eu disse, não vai focar, a gente não foca só ali na oncologia, mas nas doenças de uma forma geral, né? Certo. Então, assim, mas para o câncer especificamente, a visita regular ao médico é super importante. Nós sempre escutamos muito falar, né, sobre o tratamento com a quimioterapia e a radioterapia. Só existem esses tratamentos ou não vai depender de paciente, de pessoa para pessoa? Vai depender do tipo de câncer, vai depender de pessoa para pessoa. Mas o que é que a gente hoje tem? De fato, a gente tem químio, a gente tem rádio. Químio e rádio tem muito seu valor, mas a gente tem outros tipos de tratamento novos. A gente tratava câncer uns 10 anos atrás de uma forma, a gente hoje trata muito melhor, com menos sintomas e com outras possibilidades de tratamento. A gente tem imunoterapia, dependendo do tipo de tratamento. Tem hormonioterapia para os cânceres que a gente fala que tem relação hormonal, como câncer de mama, câncer de próstata, câncer de endométrio. A gente tem também terapia-alvo, que é tratar ali exatamente, especificamente, alguns alvos moleculares. Então, a gente tem um arsenal de tratamento, né? Que foca na qualidade de vida do paciente, a importância da equipe multidisciplinar. Digamos, um paciente, quando ele vai para um oncologista, dependendo do tipo de câncer que ele tem, enfim, ele está com um oncologista, vai precisar de um radioterapeuta, vai precisar muitas vezes de um cirurgião, vai precisar de psicólogo, da equipe da enfermagem, da equipe da fisioterapia. Então, assim, e a gente consegue hoje dar um tratamento de qualidade. O foco, de fato, como você já até citou, é focar no diagnóstico precoce. Quanto antes a gente diagnostica, maior a probabilidade de cura e aumenta gritantemente quando tem um estágio bem inicial da doença, do quando tem uma doença avançada. E por isso, como eu disse, a visita regular. Às vezes a gente não valoriza um sintoma, a gente investiga por esses exames de rastreio e a gente consegue mudar o prognóstico. Quando um câncer muitas vezes vai dar sintomas, é porque ele, na maioria dos casos, ele já está um pouco avançado. Para a gente fechar aqui esse nosso bate-papo, então vamos reforçar aí quais são as principais dicas quando a gente fala de Dia Nacional da Saúde e também o Dia da Campanha de Combate ao Câncer. Eu diria que a dica é se amar. Se a gente se ama, a gente se cuida. Verdade. Entendeu? Então, quem se ama vai se tratar bem, vai ter cuidado com o que come, hoje vou sair com os amigos, quero tomar um vinhozinho, beber. Pode tudo com moderação, tá? Não vai fumar. Realmente o tabagismo é uma doença, na verdade, que provoca e leva a outras doenças, tá? Não vai fumar, vai fazer atividade física, vai tentar controlar o peso da melhor maneira, tá? Vai tentar cuidar da sua saúde, não só física, mas mental. Então, o que eu falaria era que a gente se amaria, que de fato, quando a gente se ama, a gente se cuida. Muito bem. Quem quiser mais dicas, como é que pode entrar em contato com você, André? Tô no Instagram, pelo DRA_André_Oliveira, né? Trabalho na Medirádio, estou lá todos os dias, então é muito fácil me encontrar. Muito bem, obrigada. Maravilhosa. Obrigada mais uma vez. Se amem e se cuidem, viu? Isso aí é o melhor conselho que a gente pode se dar mesmo. Obrigada mais uma vez, tá? Bom dia. Você que tá aqui ligadinho com a gente, ainda tem tanta coisa para acontecer aqui nesse programa, não sai daí não, eu volto já já.